Olá para você que sintoniza a TV Câmara Botucatu, no canal 31.3 da Rede Aberta Digital, no canal 2 da Claro Net TV ou está nos assistindo aqui no Facebook da Câmara. Eu sou Adriana Ribeiro e nós estamos na Maratona da Cidadania. Hoje a gente vai conversar sobre políticas públicas. É um nome aparentemente imponente e que a gente está meio cansado até de ouvir. Política pública para a saúde, política pública para a educação, mas quais são as políticas públicas contempladas no plano do governo, dos candidatos, por exemplo, em todas as eleições? É um termo tão corriqueiro que às vezes a gente não para pensar em que exatamente ele encerra, né? O que exatamente significa uma política pública? A gente tem tantos pontos de interrogação sobre esse assunto. Se eu perguntasse para você agora, assim, rapidinho de pronto, o que é uma política pública, ou se você consegue citar uma política pública que efetivamente funciona aqui na nossa cidade, onde você estiver nos assistindo, você saberia responder? Eu sou jornalista, gosto de fazer perguntas, e quem gosta de fazer perguntas e dar respostas também, é um tipo de profissional que a gente já está acostumado a ver aqui na nossa Maratona da Cidadania, um professor. E hoje a gente tem mais um professor convidado para compartilhar um pouco desse saber sobre esse tema, né? É uma professora, na verdade, a professora Érica Delgado. Ela é mineira lá de Juiz de Fora, veio aqui para Botucatu há alguns anos e ela tem toda a sua formação na área de História, né? Toda a especialização, graduação, pós-graduação. Mas ela também já atuou como secretária de Cultura, lá em Minas, já trabalhou também como dirigente de ensino na Secretaria de Ensino lá da cidade dela. Então, ela é muito mais do que bem-vinda para falar com a gente sobre esse tema. Professora Érica, muito obrigada pela sua participação conosco aqui na Maratona da Cidadania. E agora, a palavra é sua, porque aqui, política a gente não discute. Política a gente quer colocar em debate. Que ótimo, é muito bom saber que existe esse canal também, né? Para que a gente esteja cada vez mais atualizado, interessado e atuando politicamente, o que é tão importante, cada vez mais importante, né? Ainda mais no nosso país. Então, eu agradeço o convite e espero contribuir com esse ciclo, né, de conversas e a possibilidade de ampliar a nossa cidadania. Bom, para falar de política pública é muito tranquilo, assim, porque é algo que todos nós, intuitivamente, a gente sabe o que é, porque a gente faz isso na nossa casa, né? A gente também define na nossa casa como a gente vai conduzir as coisas, aqui a gente vai dar prioridade, quais são, né, os pontos que a gente quer dar mais relevância, aqueles que a gente pode deixar esperar mais um pouquinho, né? Então, como todos nós temos isso no dia a dia, dentro do nosso ambiente, né, do lar, da casa, da nossa vida, né, definir as prioridades da nossa vida, é só a gente ampliar isso e conseguir imaginar que isso precisa ser feito também no que diz respeito à coletividade. Então, da mesma forma como eu faço toda essa gestão e essa definição do que eu quero, do que eu não quero, do que eu posso, do que eu não posso, né? A cada dia no cotidiano, a gente vive do ponto de vista da coletividade, do público, também a necessidade de definir prioridades e definir aquilo que a gente consegue fazer naquele momento, né? O que é importante ser feito. E como no Brasil, né, em vários outros lugares do mundo, a gente vive essa forma de uma democracia representativa, a gente tem os nossos representantes, né, que são os grandes interlocutores dessas políticas públicas, para os quais a gente precisa demandar, né, o que é de interesse da sociedade, para que eles efetivamente consigam traduzir isso em políticas públicas, definir isso como prioridade. Então, muitas vezes, uma política pública, ela vem dessa pressão da sociedade, ela vem dessa vontade da sociedade de que algo seja
priorizado, valorizado e colocado na pauta, na agenda, para que isso seja regulamentado. E os canais disso normalmente são através dos nossos representantes no Poder Legislativo, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa do Estado, ou seja na Câmara, né, Federal. Eles são os nossos grandes interlocutores. E as políticas públicas, elas têm essa tarefa, né, de garantir o bem-estar da sociedade, né? Como que a sociedade consegue caminhar, né, e fazer tudo aquilo a qual ela se propõe em condições mínimas. Então, as políticas públicas, elas atingem vários níveis. Ela pode estar, como você mesma disse, né? Ela pode estar na educação, ela pode estar na saúde, ela pode estar na cultura, ela pode estar na segurança pública, ela pode não, ela tem que estar, né, na assistência social, ela tem que estar em todos os âmbitos onde nós, seres humanos, precisamos, né, ter o apoio institucional, o apoio do setor público para que a gente consiga fazer aquilo que a gente se propõe fazer, né, no mundo, nessa história e tudo mais. Então, nós temos no mundo vários exemplos, né, de políticas públicas, seja em outros países, no Brasil, e tudo isso é uma definição que passa por esses canais, como eu já disse, né? E que vem muito também de um ambiente, que às vezes não é do país, mas vem uma pressão em um ambiente mundial que nos força, né, também a definir políticas públicas no país muito em conexão com o que está no mundo. Então, a gente está vendo aí, né, cada vez mais explodindo no mundo, e especialmente no Brasil, a questão ambiental. Então, existe uma pressão muito forte da sociedade e ela precisa se ampliar cada vez mais para que a gente garanta políticas públicas de atendimento às necessidades que nós temos de preservação ambiental, porque isso diz respeito diretamente à nossa sobrevivência, né? Então, a gente está aí, né, numa situação de final de inverno, com calor enlouquecedor, onde lá, né, por exemplo, né, no Mato Grosso, lá próximo ao Pantanal, o calor está chegando a 40, 43 graus em pleno inverno. Então, assim, é preciso prestar atenção a esses sinais que vêm, né, da própria natureza e que pede a nós, seres humanos, que é quem atua na história, né? Não adianta esperar outros seres fazerem isso. Quem tem que fazer somos nós, os seres humanos. E nós é que temos que, então, atuar pressionando para que essas políticas públicas ambientais elas sejam ampliadas, garantir a preservação da natureza. E isso só se faz muito pelos esforços individuais, pelas pessoas, né, que estão indo como voluntários para o Pantanal para ajudar lá a salvar as espécies e tudo mais. Lógico que essa força individual ela é muito importante, mas mais do que isso é a política pública que garante, né, disponibilidade orçamentária, porque nós podemos fazer muitas coisas como indivíduos, mas o poder público, através dos recursos orçamentários que ele tem, ele é capaz de fazer muito mais. Então, isso maximiza, isso amplia, né, as possibilidades de atender aquilo que a gente quer. E isso nos alerta para uma preocupação muito grande, porque os recursos para o meio ambiente, né, no orçamento do ano que vem, da União, foram cortados, né? A gente não tem recursos para a questão ambiental para o ano que vem. Então, a questão ambiental está explodindo e nós não vamos ter recursos para cuidar dela, né? E a União não vai definir isso como prioridade, não vai definir isso como algo relevante para a sociedade,
Porque aí não é eu, né, que moro aqui num lugar, né, agradável, com uma natureza agradável, não é a questão privada que está em jogo, o que está em jogo é a questão maior do país, da sociedade como um todo e do mundo, porque a natureza do Brasil ela é fundamental para preservar a qualidade de vida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, essa é uma grande pauta, né? Uma grande pauta para a gente pensar em como a gente pode pressionar os nossos representantes dentro dessa democracia representativa que eu disse, para que os nossos representantes nos ajudem, né, a transformar esse cuidado com a natureza em política pública. E isso, né, a gente percebe que muitas vezes a gente não consegue que a nossa voz seja escutada e que a gente consiga que essa pressão efetivamente dê resultados, porque muitas vezes o jogo dentro do cenário político pode nos prejudicar, né? Então, para isso virar lei, para isso virar uma política pública, né? É preciso que a gente tenha muitos deputados conectados com isso e votando a favor disso. Mas hoje a gente tem um Congresso onde a maioria não tem a questão ambiental como prioridade, né? Então, isso é um grande problema, né? Então, como a nossa voz vai ser escutada diante disso tudo? Então, isso é uma questão. Pois não. Eu queria trazer uma questão assim, contextual mesmo, né? Esse ano a gente tem eleições municipais, só não está falando no macro, né, dos deputados de Brasília, vamos assim colocar, né? Mas a gente vai escolher os representantes municipais esse ano, né? E pelo que a senhora está falando, a gente pode atuar na política pública, seja pressionando quem já está lá, ou também no momento do voto. Como é que o cidadão que está nos assistindo hoje, o jovem, ou aquele não tão jovem que vai continuar exercitando o seu direito de votar, ele pode se preparar, ou a que ele tem que estar atento para escolher bem o seu representante? Porque ainda mais numa cidade do interior, ou pequena como Botucatu, às vezes ele, escutando a senhora falar, dá a impressão, então eu tenho que votar num amigo meu que eu possa falar com ele no dia que eu precisar que chegue uma lei para o meio ambiente, né? Qual que é o raciocínio lógico, assim, né, que o eleitor pode fazer para exercitar o seu poder de contribuir com uma política pública eficiente, ou a que ele quer, no momento do voto? Na verdade, eu ia chegar nisso porque é no município que tudo acontece, né? Eu sou uma defensora de que é no município, né, que a gente precisa cada vez mais atuar, porque é aqui que a gente, né, está perto ali do prefeito, está perto dos vereadores, está perto dos secretários municipais, desses agentes, né, dessa política oficial. Então, essa proximidade favorece para que a gente esteja bastante atuante no município, né? Eu tenho muita clareza de que é no local que a gente faz diferença e que isso depois reverbera, né, para outras instâncias. E do ponto de vista das eleições, eu adoro votar. Eu acho que votar é uma oportunidade maravilhosa, ter na mão a possibilidade de efetivamente contribuir para essa democracia representativa, né? Porque eu preciso ter lá alguém que de fato me representa, alguém que de fato tem os valores que eu tenho, que ao pensar em prioridades vai levar em consideração também o que eu tenho como prioridade. Então, nessa conexão entre eleitor e candidato, né, e futuro vereador, que vai ser o responsável pela definição das políticas públicas municipais, que nos atingem diretamente, né?
no dia a dia. Então, isso faz com que eu tenha uma responsabilidade enorme com esse voto, né? Esse voto, ele não pode ser algo que eu não tenha, né, nenhum tipo de cuidado mesmo, assim, de investigação, de ver quem é esse candidato, a história dele, né? Que valores ele tem, né? O que ele defende como política pública, né? Qual é a forma dele de no dia a dia, né, valorizar isso ou aquilo, inclusive nas suas posturas, mais do que no discurso, né? Porque fazer discurso é muito fácil. O difícil é transformar esse discurso em prática, né? Então, tem aquele velho ditado, né, de que a gente, com os nossos exemplos, a gente arrasta uma multidão, né? Uma palavra, ela, infelizmente, hoje ela já não tem mais o valor que tinha antigamente. Quem dera pudesse retornar, onde a gente pudesse realmente ter cuidado, inclusive, com o que a gente fala, com os nossos discursos. Infelizmente, isso se perdeu. É preciso resgatar isso. Quem sabe uma política pública de resgate do valor da palavra, né? Mas como isso se perdeu, a gente precisa estar muito atento às práticas, à atitude dos nossos candidatos. E isso vai nos dizer muito sobre eles, né? Então, eu sou defensora de que a gente precisa estar muito atento a isso e ajudar, principalmente no local, a construir as políticas públicas que se, né, têm essa afinidade com aquilo que a gente espera para o mundo, não para mim, né? Não para os meus interesses particulares, mas eu imagino que todos nós, né, dentro dessa perspectiva de cidadania, nós temos um projeto de mundo. A gente quer ver o mundo dessa forma, né? Aquela forma que a gente imagina que seja um mundo ideal, um mundo onde todos possam ter, né, seus direitos atendidos ou minimamente atendidos. E nessa conexão entre o que eu quero para o mundo, né, a minha leitura de mundo e o meu desejo de mundo, eu escolho um candidato que se afina, né, com esse desejo que eu tenho. Então, é muito importante mesmo essa questão das políticas públicas municipais. E aí o cidadão, né, do município, ele tem essa possibilidade de atuar dentro da definição de políticas públicas, porque se ele tem essa interlocução com o seu candidato e caso ele venha a ser eleito e se torne um vereador, né, a conexão faz com que a gente contribua para que ele, esse candidato, no diálogo conosco, que fomos os seus eleitores, ele consiga, né, ajudar a construir políticas públicas interessantes para o município, né? Em Juiz de Fora, eu tive uma experiência muito rica que eu gostaria de compartilhar rapidamente, que lá teve um momento em que o cidadão ele tinha mais do que essa interlocução com os vereadores. Lá teve um momento da história do município que os conselhos municipais, em que tinham assento, né, várias pessoas das mais variadas áreas da cidade, né, setor privado, público, segurança, tinha assento todas as pessoas nos conselhos municipais, e esses conselhos municipais é que faziam parte do orçamento participativo, né, onde tinha um orçamento municipal e essa discussão do orçamentária era participativa dentro dos conselhos, e os conselhos definiam, então, as políticas públicas, né, que iam depois para o legislativo e depois para o executivo, né, implementá-las. Então, teve vários episódios em que o executivo encaminhava uma determinada decisão, mas que não passava na decisão dos conselhos e prevalecia o que os conselhos tinham decidido. Então, isso é uma forma muito bacana da coletividade, de fato, participar, junto com os vereadores, né? E depois encaminhando para que o executivo implemente. Então, foi uma experiência muito rica, assim, de que o cidadão estava na ponta, né? Ele estava, de fato, participando dessa definição, né? E em relação à questão, né? A gente tem aí
um grande exemplo de política pública no Brasil, que é o SUS, né, que é uma riqueza, que é um patrimônio nacional, né, a definição do SUS, que começou lá na Constituição Cidadã de 88 e que efetivamente foi implementado em 1890, né, 1988 a Constituição Cidadã, 1990 ele foi implementado. E essa garantia, né, da saúde para todos, né, como dever do Estado. Então, o Brasil ele é uma referência mundial, né, pela existência do SUS. Independente da qualidade e da possibilidade de atender universalmente, ele faz o seu trabalho, né, com muita dedicação dos profissionais e tudo mais. Além dessa história, né, do SUS, a gente tem também tantas outras experiências de política pública que vem dando resultado, né? A questão da tentativa de promoção social através da Bolsa Família, né, que começou no governo Fernando Henrique e depois foi ampliado pelo governo Lula. E é muito interessante a gente perceber que a política pública ela precisa também ser uma política de Estado e não de governo, né? Porque quando ela é só do governo, aquele governo sai e o outro reinventa a roda de novo, né? Então, se ela vira uma política de Estado, ela perpassa, né, os governantes, ela perpassa quem está no governo. E a Bolsa Família foi um exemplo disso, né? Ela veio perpassando os governos e efetivamente contribuindo para essa questão da ascensão social, né, das camadas menos favorecidas. Outro exemplo também que eu queria citar, muito interessante, que é política pública focada na perspectiva de gênero, né? Então, teve um momento também que o assentamento de terra no Brasil, ele era... a posse da terra era dada para as mulheres, porque se verificou naquela época que as mulheres elas tinham muito mais condição de manter aquela terra para a família, né? E garantir que aquilo virasse algo que desse sustento para a família a longo prazo do que os homens. E aí são políticas públicas que levam em consideração o favorecimento da política pública se ela estiver dentro de uma perspectiva de gênero, né? Então, isso também foi algo muito interessante. Outra política pública que eu não posso deixar de citar, porque é da minha área, da educação, foi a recente aprovação do Fundeb, né? Que é fundamental o financiamento da educação, e que ele estava, né, já com tempo contado, ele iria finalizar agora em 2020, né, porque ele tinha um tempo de duração. As políticas públicas têm isso também, elas podem ter um tempo de duração, e se efetivamente ela não conseguiu o objetivo que ela queria, né, alcançar, ela pode ser anulada ou revogada, e continua, né? E o Fundeb agora, recentemente, passou na Câmara dos Deputados, no Senado, e ele agora é permanente, né? O financiamento da educação básica, e que aumenta o repasse para os municípios, porque é aqui que tudo acontece. E essa questão, né, da definição de repasse também para o município é fundamental, porque muitos municípios definem políticas públicas muito interessantes, só que não tem como efetivá-las por questões financeiras. É a mesma coisa da casa da gente, né? Às vezes a gente define algo que a gente acha muito importante, mas não tem dinheiro, e aí aquilo fica engavetado, né? Então, a nível, né, da coletividade, isso também acontece. A gente precisa ter recurso para colocar as políticas públicas em prática, né? Implementá-las de fato. E isso é uma pauta, né, para o ano que vem, a questão da definição do teto de gastos, porque os municípios passaram por muitas dificuldades, né, estão passando por muitas dificuldades, principalmente em função da pandemia, e para o ano que vem é necessário que seja revista essa questão do teto de gastos, porque senão muitos municípios não vão ter como manter, né, o seu atendimento à educação, à saúde, à assistência. A assistência social para o ano que vem no orçamento
da União, que faz repasse para os municípios, a assistência social ela não vai ter nenhuma ampliação dos seus recursos para o ano que vem, nem mesmo o índice da inflação. Como nós vamos atender tantas famílias nos municípios que estão em dificuldade por conta da pandemia, que ampliaram as suas dificuldades por conta da pandemia? Então, o orçamento... mas o orçamento é aprovado no Congresso, né? Não foi só uma questão do governo federal, mas o Congresso é a maioria, os deputados são a maioria do governo federal, né? Apoiam as decisões governamentais. E aí o orçamento foi aprovado. E nós não temos dinheiro para assistência o ano que vem. E a saúde, né? Se a gente não fizer uma revisão do teto de gastos e possibilitar ampliação para os gastos da saúde no município, os municípios vão ficar em muita dificuldade, já estão. Na educação, a mesma coisa, né? Então, essa questão da revisão do teto de gastos é uma pauta enorme para as políticas públicas do ano que vem, né? Isso está aí, a sociedade vem pedindo para que isso seja revisto, né? Então, essas são questões, né, que dizem respeito ao nosso dia a dia, nos afeta diretamente o que é definido como política pública, né? E essas definições passam pelos nossos representantes, né? E aí, mais uma vez, eleição esse ano. Então, importantíssimo a gente estar atento, né, para os nossos candidatos e para os futuros eleitos, para que a gente possa fazer como cidadão, através do voto e depois através de um diálogo com esse representante, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa que seria melhor para o todo, não para mim, né? Mas para todas as pessoas e para toda a coletividade, seja de Botucatu, seja do Brasil, seja do mundo, né? Isso vai se ampliando, assim, em uma cascata, né, que vai se reverberando e vai chegando em todos os lugares. Bom, eu sou uma otimista, né, muito otimista, e eu acredito que a gente tem essa possibilidade, é só a gente saber mesmo usar as ferramentas que estão nas nossas mãos, né, com muita consciência, com muita responsabilidade, né, não fazer a coisa de uma forma despretensiosa, não tem nada com isso, né, depois eles resolvem lá, né, quanto mais a gente se envolver nisso, e quanto mais a gente tiver, né, com responsabilidade, usando tudo isso a nosso favor e a favor do mundo, a gente vai conseguir, né, construir uma cidade cada vez melhor, né? E um mundo cada vez melhor também para nós, lógico, porque a gente também quer viver nele, né? Nesse lugar tão melhor, e para os nossos filhos e para todo mundo que ainda vem por aí, e para todas as outras criaturas, né? Os animais, as plantas, né? A gente tem que estar com esse olhar do todo, né? E construir algo em que a gente esteja em sintonia, em harmonia e vivendo com qualidade de vida. E é isso, a gente só vai conseguir fazer isso de uma forma ampliada se a gente estiver focado nas políticas públicas. Eu não sei se ainda tem tempo, mas eu queria falar da cultura também, que é o meu amor, a minha paixão, né? Que é esse lado da cultura. Então, é uma pena. Podemos sim, professora, né? A gente já está assim meio em cima do tempo, mas vamos abrir a sessão. Eu só queria dar essa contribuição, assim, porque... E sabe, eu queria colocar também que a senhora nessa fala, né, que a gente já vai encaminhando para o final, que a senhora também pudesse dar uma dica, assim, para a pessoa que tem realmente esse pensamento, mas é muito difícil, mas é muito longe, mas eu nem sei por onde começar. Por onde se pode começar? Então, eu deixo essa provocação e o espacinho para atender o seu pedido de falar sobre a cultura. Bom, eu acho que para começar tem que, hoje em dia, né, a gente tem tantos canais, né, o mundo da tecnologia tem nos oportunizado tantas situações em que a gente pode se informar melhor, né,
Tudo bem, alguns anos atrás era muito difícil, né? Na antiguidade, lá, muitos anos mesmo atrás, quando a gente não tinha nenhum canal de comunicação, né? Hoje a comunicação está muito ampliada e a gente tem essa possibilidade de se informar cada vez mais, sempre com muito cuidado, porque ao mesmo tempo que tem essa ampliação da comunicação, tem também muita situação, né, de fake news, de notícias equivocadas, erradas, né? Então, buscar essa informação, esse canal aqui é uma possibilidade, né? Essa oportunidade de estar ouvindo e se aperfeiçoando, né, nesse conhecimento dessas estratégias políticas, do qual nenhum de nós estamos livres dela, né? Ela está em todos os nossos poros. E é isso, acho que se informar, conversar com as pessoas. Tem alguém que você admira? Tem alguém que você acha que, puxa, aquela pessoa, eu admiro a forma dela de conduzir a sua vida? Conversa com ela, né? Quem sabe ela pode te ajudar também a pensar em alguém bacana. Essa fonte de admiração é sempre uma importante e valiosa fonte de informação também, né? Porque se a gente admira é porque a gente se conecta com aquela pessoa e ela pode vir a ser alguém que vai te ajudar, né, a ampliar um pouco esse olhar, mas não deixe de fazer isso, né? Vote com consciência, vote em alguém que de fato, né, faça sentido para você e não despretensiosamente. Isso é muito valioso, né? E aí, falando disso, eu acho que tem a questão da cultura, que eu só queria dizer que, infelizmente, tem perdido muito espaço, assim, nas pautas das políticas públicas, né? Mas é um setor que precisa muito, né, ser valorizado e transformado em ações de política pública, porque a cultura, ela é a base, né? A forma como eu encaro o meu voto faz parte da minha cultura. A forma como eu valorizo, né, esse instrumento, essa ferramenta faz parte da minha cultura. A cultura diz respeito a quem eu sou, a quem cada um de nós é. E ela precisa ser valorizada, né? Os artistas nos falam através de uma forma super sensível desse mundo que está aí e que precisa da nossa atuação. Então, eu sou uma defensora, né? Eu atuei como secretária de Cultura na época, tive o prazer, né, de ser na época do Ministério do Gilberto Gil, que foi maravilhoso, e que lá naquela época a gente definiu uma agenda, né? A Agenda 21, que era a agenda que definia 1% do orçamento da União para a cultura. Isso, infelizmente, se perdeu e a cultura está aí esperando, né? Ser a base de sustentação de todas as outras políticas públicas, né? Todas as outras políticas públicas precisam passar pelo meu desejo de que mundo eu quero. E esse desejo vai ser construído a partir dos meus valores culturais. É isso. Nossa, professora é Érica. Estou vendo alguém passar aí, pode ser um dos 4 filhos da professora Érica? Ah, sim, exatamente, 4 filhos. Vamos contribuir, né, para o mundo aí, né? Colocar gente bacana, tentar, né, colocar gente bacana aí. É um desafio também, né, de todos nós. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim. A senhora disse que é uma otimista e é muito entusiasta, né? Não é impossível do lado de cá eu também não ter ficado com uma comichão. E eu espero que quem for nos assistir, né, o nosso público, sinta isso também, né? Essa vontade de uau, vamos lá, né? Então, eu agradeço muito a sua participação mesmo. E para a gente dar mais um empurrãozinho em quem está lá em casa, vamos deixar mais uma questão, porque assim houve muitos esclarecimentos, nossa, foi uma aula, mas também muitos questionamentos, né? Foram colocados aí na sua fala. Você tem algum específico para deixar para quem está nos assistindo, como lição de casa?
Talvez essa pergunta, né? Se eu me interesso em entender o que é uma política pública e a importância que ela tem, né, na minha vida, talvez cada um refletir, né? Que política pública que eu conheço, né? Efetivamente, que política pública que eu percebo que atua na minha vida, né? Tem milhares. E aí esse exercício pode ser interessante, né? Eu concordo com ela. Eu acho que ela deveria ser diferente, né? Pensar em alguma política pública que está aí pertinho de você. Beleza. Obrigada, viu, professora Érica? Foi muito rico mesmo a gente ter te ouvido e a possibilidade de colocar em debate essa questão que nos afeta no dia a dia mesmo, né? A todos nós, como você bem colocou, né? Ninguém escapa das políticas públicas. Então, para você que está em casa e que pode ampliar esse debate, já que a gente diz aqui que a política não se discute, mas se debate, então que você amplie, conversa aí na sua casa, ou mesmo pelo celular, né? Agora que a gente está em distanciamento social ainda, com pessoas que você admira, ou que você conhece, ou que você sabe que tem uma atuação mais engajada na cidade, nos conselhos, ou mesmo nos poderes, para que você entenda direitinho isso e continue reverberando e ampliando em efeito cascata, como disse a professora Érica, essa questão que é importante. E o tema aqui nosso hoje era políticas públicas. O que eu tenho a ver com isso, né? A gente já entendeu que a gente tem muito a ver com isso. Bom, esse conteúdo aqui da Maratona da Cidadania, ele fica agora na nossa programação da TV e também no canal do YouTube da Câmara Municipal de Botucatu. A gente vai continuar maratonando, porque sempre com mais conhecimentos a gente pode exercer melhor a nossa cidadania. Mais uma vez eu agradeço a professora Érica a sua atenção e a gente se encontra por aqui, com certeza.